Saudações, queridos irmãos, queridas irmãs. Uma boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos então começar a nossa doutrinária com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Leitura do capítulo de hoje é o capítulo 73, intitulado Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo, às vezes sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Bom, amados e amadas, após a leitura do livro, vamos fazer a nossa oração inicial. Convido a todos que sentem-se e acomodem-se de maneira confortável e que elevem seus pensamentos ao Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, gratidão pela oportunidade desde já de estarmos mais uma vez reunidos em mais uma doutrinária nesse canal de amor. Rogamos o apoio e o auxílio para que possamos realizar essa atividade da melhor forma que for possível, que possamos desfrutar desse momento aprendendo, refletindo, buscando elevar a nossa sintonia. Rogamos que a nossa irmã expositora, Bruna Dantas, possa estar imbuída de boas energias, iluminada, abençoada e assim conseguir construir conosco o conhecimento desta tarde. Com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, damos por iniciar então a nossa doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja. Passo a palavra então para a nossa querida expositora do dia, Bruna Dantas. Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos do início da doutrinária de hoje. Vamos compartilhar juntos reflexões sobre o capítulo 24 do livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O título do capítulo é Caminha Alegremente. Então, caminhar alegremente dentro da jornada existencial é uma das grandiosas tarefas que todos nós devemos executar, desde quando aceitamos a proposta de estarmos reencarnando em um corpo físico em mais uma jornada, durante as décadas que vamos aqui ficar, e para quem vai completar centenário, enfim. E nós precisamos realmente desenvolver um esforço bastante grande para poder cumprirmos com o nosso planejamento reencarnatório, por mais que nós não lembremos, para quem tem uma noção ou outra, de acordo com algumas faculdades mais desenvolvidas, faculdades mediúnicas, questões de sensibilidade, mas ainda que nós não tenhamos
exatamente, né, uma noção mais efetiva, né, do que nós devemos realmente fazer, traçar ou trilhar. Dentro de nós jaz, né, esse conhecimento, né, em um estado mais ou menos adormecido, e que nós precisamos acessar isso que está latente, isso que está adormecido, essa noção, né, do que fazer, do direcionamento que nós temos que tomar para aí nós obedecermos aos tópicos que traçamos junto com a espiritualidade, com os amparadores, né, ou que nós somos submetidos. Né, talvez não participemos, a depender da situação, né, não se sabe, mas enfim. A gente então consegue caminhar alegremente, que é justamente o título da abordagem de hoje, que é o título do capítulo do livro que eu falei para vocês no início. Então, finalmente a gente faz essa caminhada, né? Alegremente, né? Quando nós então fazemos esse movimento de voltar para dentro de nós e encontrar exatamente quais caminhos temos que trilhar. Né? Notadamente, não raras vezes, né, todo esse trilho ele deve estar sendo direcionado a serviço do bem. E quando a gente fala serviço do bem, é algo que é bastante multifacetado. Né? E o que nós não devemos esquecer é que esse encontro dentro de nós, né? Essa aqui é a introdução, né? Esse encontro dentro de nós para encontrar o que a gente tem que fazer, que não que notadamente, né, é um serviço direcionado para o bem, para caminhar com a ordem, ele deve ser acessado, a gente descobre, então a gente caminha alegremente, tá? Dentro do nosso planejamento, de uma forma mais ou menos satisfatória. Não estou falando que é feliz exatamente, estou falando que é satisfatória no sentido de você entrar em ressonância com a consciência divina, obedecendo aquilo, né, que lhe foi proposto, ou menos se esforçando para poder executar, né? E essa identificação, né, com esse serviço ao bem, ele geralmente vem com um conjunto, podemos dizer, né, de passos a passos que nós temos que obedecer, né, antes da gente até elaborar e desenvolver metas mais elaboradas nesse sentido do bem, que é primeiramente um olhar para nós mesmos, né, que é algo que é bastante recorrente durante os temas que nós nos debruçamos para poder tecer reflexões, e algo que é necessário, extremamente basilar e fundamental. Né? Não adianta ficar correndo muito de nós, porque onde a gente vai se encontrar, né? Como a gente às vezes ouve por aí ou aqui nos livros, né? Ou até mesmo em algumas páginas, né, das redes sociais, páginas que promovem reflexões, páginas de psicologia, né? Que até vem de uma forma, às vezes, né, de uma forma comediante, né, esse sentido. Então, enfim, não adianta nós tentarmos nos esconder muito de fazer essa viagem interior. Essa viagem, muitas vezes, ela é retardada por nós, porque muitas vezes somos assaltados por mecanismos de fuga, né, fuga psicológica, que ela pode vir de várias formas. Às vezes, muitas vezes pensamos que as fugas psicológicas, elas vêm, tem uma ampla relação, obviamente ela tem com determinadas ações viciosas, no sentido de degradação psicológica, atendendo a álcool, outras viciações, mas não necessariamente, né? A fuga psicológica, ela pode vir de várias coisas, é você saindo fazendo uma coisa ou outra, obedecendo a mecanismos automáticos de obedecer uma rotina que atenda puramente a necessidades materiais, e você simplesmente não dar atenção e não voltar ao lado para encontrar justamente a sua essência e desenvolver esse interrelacionamento com você mesmo, que é indissociável de você relacionar-se com Deus. Então não tem como fazer uma viagem interior sem a gente se esforçar para tentar desenvolver um relacionamento psíquico saudável, obviamente com a divindade. Né? Quando eu falo saudável, que não é por exemplo, a gente poderia se dirigir a Deus e ir se queixando e com muita revolta, é uma forma de se dirigir ao Pai, obviamente que não é uma forma interessante, né? Mas se na prece, né, você é um momento que você dialoga com uma divindade e você quiser expressar-se para ele e vir com esse material, Deus é Pai, compreende, entende sempre, contanto que a gente vá nesse movimento de conversação com Deus com todo respeito, se portando com o Pai da criação com respeito que ele
que precisa-se para nos referirmos, entrarmos em ressonância com aquele que arquiteta a criação. Então, esse movimento de entrada dentro de mim mesmo, dentro de nós mesmos, ele é basilar. Dificilmente a gente consegue desenvolver alguma coisa na nossa vida se a gente realmente não se esforçar para nós conseguirmos atingir um determinado objetivo. E o objetivo mesmo sublime de você conseguir realmente um sucesso moral e se autorrealizar, né? Aí você pode falar, mas tem um sucesso intelectual, tudo bem que ele pode acontecer, determinados tipos de sucesso, mas eles vão ser vazios se eles não estiverem estruturados dentro de uma proposta edificante. Então, você precisa realmente, né, esforçar-se, né? Nós precisamos esforçar, se você for só uma forma de expressão, obviamente, então precisa se haver um esforço do ser para ele realmente, né, se dispor, porque tem essa palavra, né, esse verbo é muito interessante, dispor, se dispor a fazer, né, essa olhada sincera para dentro dele próprio, né? Então, quando eu falo dispor, é bem interessante, porque muitas vezes existe muita teoria, né, teorização do que nós precisamos, devemos, e muitas vezes a gente encontra algumas dificuldades realmente de se colocar para ir fazer e executar aquilo, entende? Por exemplo, mas eu preciso fazer isso, eu sei que o Espiritismo me impede isso. Muitas vezes nós ficamos muito tempo perdidos em muitas teorias, né? Eu escuto, eu preciso escutar, mas a ação, né? O realizar-se, ele fica em deficiência, né? Ele fica relegado a último plano, porque a parte final é o que desafia a gente, não é a teoria, né? Exatamente. Obviamente que a teoria tem lá seus desafios, mas o que realmente vai nos testar, vai nos possibilitar dar o testemunho da crença que a gente tem naquela teoria, que a gente ouviu ou que a gente mesmo está desenvolvendo, é a materialização daquilo que a gente diz saber ou também às vezes sabe, né, tem certo conhecimento. Vamos lá e vamos realizar, tá? Então, assim, a vontade, né, ela é movida por uma força de ação que existe no espírito, na alma, né, que é o espírito encarnado. Então, eu preciso colocar em ação, né, essa força, eu preciso mobilizar essa vontade, porque nós, enquanto espíritos imortais, temos vários atributos, como sabemos, pensamento, inteligência, intuição, vontade, principalmente vontade. Então, não adianta ficar muito no plano das ideias se a gente tem realmente essa dificuldade de ir fazer aquilo, né? Executar, ação, né? Então, precisamos realmente realizar, né? E para isso precisa-se ter muita coragem, né? Principalmente coragem para a gente encarar o que a gente precisa às vezes ter enquanto recurso psicológico, desenvolver, para muitas vezes nós irmos lá e executar essas ações que estão ali, esperando que nós possamos realmente dar corda a elas, para que elas então possam se materializar, né? E saia somente no plano da elaboração. E essa questão toda de plano da elaboração, ou até o que a gente tem noção que tem que fazer ou já sabe, encontra-se justamente no superconsciente, no self, que segundo Joana e também nós temos, obviamente, né, a base do grande psicanalista Jung também, famoso, tem as definições todas para essas estruturas, esses locais, né, da nossa estrutura psicológica, né, com superconsciente, consciente, inconsciente. Nós não vamos nos ater a isso, mas vamos trazer esse material para a gente conversar hoje. E porque Joana, obviamente, né, menciona muito isso, né, em suas séries psicológicas, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Estava falando para vocês, há segundos atrás, que tudo isso que fica no plano das ideias, que a gente pensa, tem o que fazer, alguns escrevem, elaboram metas, que é fundamental, é muito importante, né, nós escrevermos e criarmos realmente, né, um conjunto de medidas, de metas, de plano de ação, para que nós possamos nos mover. Regra, eu preciso disso? Não necessariamente, mas é muito interessante quando a gente registra isso, porque a gente dá uma mensagem para o universo, né, de que nós realmente estamos querendo caminhar nessa direção, né? E o universo favorece a gente com estímulos que vão aparecendo ao nosso redor, e nós então vamos tendo mais facilidade de estarmos materializando e dando realmente esse fluxo, né, possibilitando que exista esse fluxo de uma real mudança
dentro da conjuntura a qual nós estamos inseridos. Então, escreve meta, uns falam, outros também têm dificuldade de elaborar, mas dentro do sentido de aspirações sublimes e qual local que existe isso, que a gente estava conversando de caminhar alegremente, é justamente no superconsciente, né? Então, dentro do superconsciente, que Joana fala de muito acesso ao self, é um local da nossa estrutura psicológica, a parte superior, né? Superconsciente, tivesse aqui consciente e inconsciente, né? Como se ele fosse mais uma região de porão, né? Que fica mais embaixo, né? Dentro do inconsciente, aqui embaixo, fica mais... o ser, ele armazena mais lembranças instintivas de todos os aprendizados que foram coletados em jornadas anteriores, né, construções instintivas de sobrevivência, lembranças também, aos automatismos, hábitos que foram criados em outros momentos existenciais, eles ficam ali armazenados no inconsciente, também ficam os traumas, as dores, com determinados tipos de conflitos, coisas negativas, não é exatamente coisas negativas, enfim, tudo bem, né, repercussão negativa, mas são materiais do inconsciente, né, tem que se olhar com respeito, porque nossa história está ali, né, não tem como dissociar dores, fracassos, né, podemos dizer, insucessos, dentro do nosso processo evolutivo, porque está ali, não tem como simplesmente desenvolver uma trajetória iluminativa sem a gente ir lá embaixo, ir lá no chão e ter processo de sofrimento, é indissociável, né, como Joana fala em sua série psicológica também, e o próprio Leon Denis, né, explicando todo o processo de dor e sofrimento. Então não tem como. Então ali no inconsciente vai já todos esse material, né? Você tem um inconsciente, um local mais de atuação, coisas do inconsciente às vezes jogadas para o consciente e coisas também do superconsciente devem ser jogadas para o consciente, mas enfim, consciente, né, fica aqui no meio, relacionando-se mais ao que nós estamos desenvolvendo, né, ação no presente. Gente, eu não sou da área, estou aqui trazendo um material, né, Joana, coisa que a gente vai lendo e vai desenvolvendo, tá? Então é uma coisa muito superficial, uma coisa que isso é um mundo de coisas, mas eu acredito que é o suficiente para o que a gente vai conversar hoje. Então, o superconsciente que fica mais em cima, que é o self, é justamente, como eu falei para vocês há minutos atrás, um local, né, que jaz essas aspirações sublimes. Então, segundo Joana, é o fulcro, o superconsciente que fica em cima, né, nossa estrutura psicológica, que liga o espírito, né, ao corpo e que nos direciona, né, é justamente, como Joana fala, né, como se fosse uma ponte, né, que possibilitasse a gente, né, criar esse interrelacionamento com a consciência divina, com o psiquismo divino. Então, essa identificação para com Deus, ele é um movimento que ele existe como incentivo, né, como conteúdo, como aspiração, justamente nessa parte superior da nossa estrutura psicológica, que é o superconsciente, onde se encontram os nossos sonhos, né, os sonhos espirituais, né, pelo menos os sonhos que, né, obviamente devem ser sonhos espirituais, mas enfim, todo esse material de ascensão, ele encontra-se em estado latente, né, em estado dormente nessa região, né, da nossa estrutura psicológica. E é justamente esse movimento de acessar esse superconsciente que nós devemos fazer para caminhar alegremente, como diz o título do capítulo que abraça a exposição, para caminharmos alegremente, né? Obviamente um esforço para que nossa caminhada seja satisfatória ante todas as diversidades que invadem a nossa caminhada, é justamente buscar essa identificação com os nossos potenciais superiores. E como é que eu faço então para acessar o superconsciente? De várias formas, né? Todo um movimento que é voltado para o silêncio interior da criatura, ele é a antessala de você entrar na sala para conversar com a divindade, para acessar. Conversando com a divindade, acontecem mil coisas nessa sala, né? Podemos dizer, eu acesso meus potenciais sublimes e fico mais perto de materializá-lo, né? Que uma coisa é você acessar, é você encontrar beleza, sei que tem. Outra coisa é você trazer isso para o seu consciente, para que aquilo torne-se uma ação natural de você executar e que você possa materializar isso nos feitos que você vai executar. Então, como eu falei para vocês, a antessala de você acessar esses potenciais sublimes é um estado de silêncio.
né? Então a gente vive hoje um mundo que ele é culturalmente, podemos dizer, está ali dentro muitas vezes de paradigmas, barulho, muito barulho, né? Muita zoada, podemos dizer, em vários contextos, muitas vezes até em ambientes que nós deveríamos nos educar para ficarmos em silêncio, para podermos conseguir renovar as nossas forças. Você encontra-se barulho, você encontra-se simplesmente um exagero, né? Não é que cada um não pode ouvir o que quer, a hora que quer, cada um tem seu livre-arbítrio, suas necessidades de relaxamento e relaxa segundo várias formas, mas muitas vezes existem umas extrapolações de, né, pessoas que muitas vezes elas não querem silenciar e também não querem permitir que ninguém silencie para encontrar, né? Então esse silêncio, né, essa ausência de som, ela notoriamente vai nos direcionar a pensar. Então, obviamente, tem pessoas que fogem disso. Imagina, tá tudo em silêncio. Não tem um estímulo ali perto de você. Vamos supor que nós sejamos convidados a fazer um retiro espiritual e que a gente vá lá para um local, uma cabana, onde só tenha comida, não tenha celular, né? Obviamente não tenha nada que pudesse nos ligar à tecnologia, a notícias, a informações, a fatos, a imagens, nada que pudesse nos estimular, né? Tirar a nossa atenção de pensar. Imagine só, que experiência, né? Seria uma experiência bem interessante. Então, quando a gente não é estimulado a nenhuma distração, a gente tende a pensar, tá? E é essa coisa esse movimento natural, acredito, né? Essa mobilização, eu acredito que quando tudo para e a gente está em silêncio, e essa tendência que a gente tem de pensar, e às vezes sendo convidado a entrar dentro de nós, eu acho que podemos dizer um movimento natural, né? Um movimento natural, uma manifestação natural da consciência, né? Quando ela encontra, né, um convite, ela desenvolve um movimento natural, tá tudo quieto, vamos pensar, vamos entrar dentro de nós. Mesmo que esse primeiro movimento ele ainda seja pensamentos variados, de várias categorias, de coisas variadas. Vai chegar um momento que se você ficar quieto demais, como por exemplo, numa situação que eu dei aqui, um exemplo do retiro espiritual, você tende a pensar, mesmo que você contra a sua vontade, tá? Então você vai pensar. Então esse ato de silenciar para pensar, ele é fundamental para a gente conseguir um mínimo de organização emocional. Você está querendo muita coisa, um mínimo, para poder a gente então conseguir encontrar Deus dentro de nós e estabelecer um relacionamento saudável, favorável com Ele, mais diferente até do que as vibrações que a gente sente nos momentos de prece, que com certeza, né, obviamente, ali estão nos movendo, nos direcionando, mas quando a gente desenvolve certos, nós mesmo nos estimulando, criamos estímulos, né, vamos melhorar aqui esse discurso, nos colocamos nessa condição de silêncio, a gente vai conversar com Deus de outra forma, né? E esse silêncio ele pode se operar e simplesmente você parar ou você fazer um movimento meditativo, um movimento intencional, como a filosofia oriental yoga nos aconselha, né? Que é você sentar em lótus e você simplesmente começar um processo de meditação, né, que o yoga traz a filosofia que te leva a encontrar o Raja Yoga, a encontrar essa iluminação interior, a encontrar, né, como se fosse esse ponto de ressonância, de consonância com a consciência divina dentro de você. Então, esse estado de silêncio e esse encontro com Deus é fundamental para eu então conseguir encontrar esse caminho, esse mapa que me possibilite chegar no self, acessar o self, encontrar meus potenciais, encontrar o meu valor, os meus valores, encontrar as minhas verdadeiras aspirações. Porque às vezes a gente fica na superfície de nós e acredita ingenuamente que nós queremos só tal coisa que tivesse aqui, eu estaria muito bem. Se eu tivesse tal coisa ali, e às vezes não necessariamente uma coisa material. Pode ser também, né, que
Muitas vezes a gente acredita que se a gente tivesse ou aquele emprego ali, alguma coisa aqui e ali, obviamente que são coisas que vão nos trazer bem-estar, vão melhorar a nossa qualidade de vida, obviamente, mas muitas vezes, em muitos casos, não necessariamente é aquilo que a gente está procurando. E a gente fica na superfície de nós mesmos com esse medo, né? Com essa falta de criação de condicionamentos para você conseguir silenciar. Na superfície de você fica também na superfície de tudo, né? E vive também de uma forma mais superficial, né? Então, esse movimento de realmente se colocar em um estado de meditação, ele é fundamental, de silêncio interior, para a gente encontrar o mapa que vai nos levar ao que a gente deve fazer. E é mais mágico ainda quando a gente deve fazer, a gente encontra o mecanismo de desenvolver essas coisas, que muitas vezes a gente fica sem saber para onde começar, se sente um pouco perdido, não entende ou não sabe exatamente o que é que está faltando, mas nesse movimento a gente consegue fazer. Lembrando que o silêncio é uma antessala, podemos dizer, de acesso ao self, ao superconsciente. Quando eu faço esse movimento, eu justamente vou ampliando as minhas capacidades, né, de acesso a ele e vou ampliando as minhas próprias capacidades intuitivas. Né? Então, à medida que eu vou me permitindo fazer esse movimento, que eu vou acessando os meus potenciais, encontro também que posso ser intuitivo ou intuitiva mais ainda do que eu acreditava que pudesse ser, porque à medida que você vai criando esse hábito de silêncio, esse hábito de criar essas formas de acessar o self, você vai se tornando mais intuitivo, né? Criando uma sensibilidade. Não estou falando que você está criando sensibilidade para ser médium, que é algo que é relacionado ao organismo, que vem sensível, que é estruturado. Né? Estou falando, você vai criando uma sensibilidade, né? Trazendo transparência para o discurso, não necessariamente isso, né? Transparência, você vai criando sensibilidade para perceber a realidade com outros tons. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você vai se possibilitando, né? Ter mais sensibilidade para apurar mais as coisas, para observar mais, para ser mais analítico, para de repente observar as coisas em liames das entrelinhas, nos limites das entrelinhas, observar aquela mensagem que você não tinha notado daquela forma, que muitas vezes as mensagens que vêm para nós de vários sentidos, né? Porque as mensagens da vida, elas vêm em acontecimentos, sejam eles alegres ou infelizes, vêm em forma de pessoas, vêm em formas de locais que nós temos que ficar durante um certo tempo trabalhando ou desenvolvendo alguma atividade. Então as mensagens da vida, né, mensagens variadas, porque se estão ali aquelas coisas, não é porque estão para enfeitar. Se elas estão ali, também não é por um processo aleatório, elas estão ali porque elas precisam estar, porque tem um objetivo envolvido ali, que a gente muitas vezes não consegue perceber naquele momento ou não é para saber. Né? Não é interessante só quando desencarnar, né? E tiver certas condições, vai entender alguns processos que você foi convidado. Alguns com caráter expiatório, que você está ali se reabilitando com a consciência cósmica devido a atos deletérios que você praticou contra você e outras pessoas em momentos pregressos, ou você pode estar simplesmente sendo provado, né? Porque esse mundo é a categoria de provas e expiações. Então, quando você está dentro, né, de uma situação de ser provado, você está sendo testado, sendo estimulado para poder desenvolver algumas habilidades, alguns recursos psicológicos ou também sensibilidade, no sentido emocional, enfim, sentimental, empático. Então, esse ato, né, de você simplesmente, com esse movimento que falei de acesso ao self, você cria uma sensibilidade para perceber a realidade com outras expressões, com outro olhar. E isso é fundamental. Né? Você simplesmente, a gente muitas vezes não analisa algumas coisas, alguns fatos que são importantes para nós, né? Para nós nos desenvolvermos, para nós operarmos algumas transformações, e aí muitas coisas acabam passando despercebidas justamente por isso, porque nós estamos olhando de uma forma indiferente, ou estamos indiferentes a alguns estímulos
que estão ao nosso redor. Então, nós conseguimos encontrar, inclusive, maiores forças e situações de renovação após os cansaços das lutas da vida, quando a gente faz esse movimento de acessar isso tudo. Então, dentro do superconsciente, os conteúdos dele são esses potenciais. Então, eu vou encontrar potenciais de força, potenciais de resiliência, todos os potenciais, né, que vão me categorizar como um ser que tem um cabedal de potencialidades adormecidas. Então, tudo que nos categoriza como centelhas divinas, eu vou perceber, né, eu vou notar, obviamente que o processo de acessar a todos esses potenciais e materializar todos esses potenciais, eles vão acontecendo à medida que o espírito ele vai evoluindo. Então, não é que nós vamos simplesmente descobrir, se a gente acessar agora, nesse momento, por exemplo, nessa vida, o superconsciente, nós vamos descobrir as 1.500, um exemplo, virtudes, assim, dando um exemplo bem grotesco, né? E só para... vamos descobrir e vamos sair pulando saltitante. Não, isso é um processo que vai acontecendo, que vai, né, vai acontecendo à medida que o espírito ele vai aos poucos colocando o pé cada vez mais na senda da autorrealização. Uma vida mental e moral, né, que é pautada no equilíbrio, na dissolução de hábitos negativos, construção de hábitos mais salutares, ele vai possibilitar, nessa vida mental saudável, um acesso ao superconsciente, uma ampliação das capacidades de acesso a ele e também ampliando os conteúdos também do superconsciente. Se eu encontro potencialidade X e eu vou me dissolvendo de tudo que me auxilia a me materializar mais, podemos dizer, a criar mais um vínculo com a matéria ou ficar preso a reações instintivas, aquilo vai se diluir, eu vou conseguir ampliar as minhas capacidades, as minhas potencialidades. Essa vida saudável, toda vida saudável, até a vida saudável que muitas vezes é direcionada para questões alimentares, ou tudo que o indivíduo quer, ele precisa antes começar na mente. Então, obviamente, na mente, pensamento, né? No pensamento que cede o início de tudo. Então, a vida em si, ela vai se iniciar no pensamento, obviamente. Nossa vida, a conjuntura da nossa vida, tudo que a gente resolve fazer, tudo que a gente materializa, antes de ser materializado, ele mora aqui dentro de nós. Mesmo que nós não percebamos e que nós não exatamente elaboremos passo a passo o que a gente vai fazer, porque a gente faz muita coisa, muitas vezes, por estímulo, por alguns estímulos instintivos, né, ou por alguns automatismos, mas tudo parte antes de uma vida mental. E uma vida mental saudável vai me possibilitar, né, criação de condicionamentos saudáveis e de ações saudáveis também, tá? Então, dificilmente eu vou conseguir, por exemplo, me reeducar na alimentação, um exemplo, se eu simplesmente não estou entendendo qual é o objetivo, não elaborei, não existe um objetivo por detrás daquilo, e eu não vou fazer tal coisa, até inicia, mas não vai adiante. Por quê? Porque em termos de pensamento, de ideologia, de paradigma, aquilo está deficiente. Tá? O espírito ele não entendeu, ou não quer entender, ou não se aprofundou, ou não alicerçou o que ele quer materializar de uma forma concreta. Tá? É um paradigma que ele estruturou ou inexistente, porque se um paradigma ele é sólido, ele é forte, ele é bem embasado, e obviamente tem um relacionamento grande com o seu processo de evolução, você vai realmente ter dificuldade de concretude, pode encontrar dificuldade de se disciplinar e de mudar. Eu só fiz dar um exemplo aqui, mas você notadamente vai ter um sucesso, tá? Porque nós podemos ser aquilo que nós queremos ser, né? E quando a gente embute um sentimento de fé ali, como Jesus traz que a fé transporta montanhas, ele quis dizer que tudo que a gente quiser, né? Tudo que nós quisermos elaborar, nós vamos conseguir. Basta colocar, obviamente, um paradigma sólido, alicerçar o que a gente quer em bases sólidas, ter ciência e propriedade do que a gente quer, que os desafios que vai vir até para a gente conseguir concretizar, nós vamos encontrar recursos e forças para poder, atravessar aquilo da forma mais saudável, psiquicamente possível, até a gente conseguir encontrar
estar no foco que a gente quer, né? Conseguir elaborar e chegar ao objetivo que a gente deseja. Então, na vida mental é que jaz todo o movimento do espírito, todo o movimento do ser. Então, uma mente equilibrada e bem organizada vai favorecer sempre a nós termos, né, criarmos situações condicionantes para chegar àquele silêncio que a gente tinha conversado inicialmente, que é e depois chegar a acessar exatamente o self e materializar aqueles conteúdos que a gente acessou em ações. E esse caminhar alegremente que a gente conversou agora durante alguns minutos, que é esse acesso ao self, que a gente encontra forças, estímulos, encontra as aspirações sublimes do espírito, né, de nós enquanto espíritos imortais. Nós temos também o inconsciente, muitas vezes processo de autossabotagem também vem desses movimentos do inconsciente, né? Então a gente encontra muitas vezes dentro de nós alguns vilões em forma de automatismos que vêm do inconsciente, que estão ali, é como se fosse uma barreira psíquica que está nos impedindo, podemos dizer assim, dando um exemplo, algumas barreiras que nos impedem da gente conseguir desenvolver essas condicionais de silêncio, de acessar ao self, de cumprir as minhas metas e meus objetivos, né? É uns fantasminhas, podemos dizer, uns monstrinhos do inconsciente, às vezes um ego exagerado, de achar que eu não posso simplesmente estar em situações dificultosas ou situações limitadoras, eu não queria que fosse assim, tá cheio de limitações aqui na minha vida para eu executar tal coisa. Tem realmente coisas que são limitantes, mas às vezes a gente precisa se dissolver às vezes de algumas necessidades do ego e desenvolver um caminho de simplicidade, entender que a gente às vezes está dentro daquela situação mais limitadora, que foi uma coisa às vezes que nós, né, fizemos em outros momentos existenciais, é um processo de reabilitação, em alguns casos é situações provacionais, e a gente precisa realmente sair dessa teia, né? E dar essa mensagem pro ego. O ego, obviamente, né, pessoal, que não necessariamente é assim, mas vai que de repente, né, mas enfim, brincadeiras à parte, a gente possa dizer para ele, não, você não está sendo, você não está lá embaixo por causa disso, né, você está simplesmente sendo desafiado a desenvolver coisas, X e X coisas, e a ser mais simples, então você está sendo desafiado para você tirar o seu melhor, para você trazer o seu melhor dentro de você, para você ser mais criativo, para você ser mais dinâmico dentro dos seus processos existenciais e você possa trazer tudo isso à tona e conseguir ser responsável com aquilo que você, por exemplo, se propôs a fazer quando reencarnou, né? Então, esses monstrinhos que às vezes vêm lá do inconsciente, alguma necessidade do ego também, esse processo também de sabotar a si próprio, né, que se materializa, né, no ato de procrastinar, deixar para depois eu faço, depois eu resolvo, ou eu não tenho condições de fazer, eu não vou executar, não tenho condições, não dá, não vou, não acho que seja bom. Obviamente com exceções da gente sentir que a gente não deve fazer isso ou aquilo, mas esses movimentos que a gente faz de trair a nós mesmos, né? Podemos dizer, trair a nossa essência, que é uma essência luminosa, né? Também tem complexos, também tem questões conflituosas que muitas vezes nós precisamos de uma ajuda, né? De profissionais que sejam capacitados para nos auxiliar, porque são conflitos, são grandes complexos de inferioridade, né? São coisas que não começaram aqui, estão numa jornada, está presente na jornada do espírito já há longas jornadas, há centenas, milhares de anos, então se configurou, se estruturou, não é? É difícil dizer, difícil a gente ficar se datando enquanto encarnações, né? Não faz muito sentido, só quem sabe é Deus, espiritualidade superior, né? Mas tem coisas que, como o Joana faz, a gente carrega já há muitos e muitos anos, em termos assim de centenas, né? De muitas jornadas, então para ser retirado ali precisa realmente, muitas vezes, de mais jornadas, desculpa, a gente estava olhando o horário, perdão, de mais jornadas existenciais para que a gente possa se dissolver de tudo aquilo que a gente construiu ao longo de todo esse percurso, todas essas jornadas que nós fomos colocados. Então, uma das grandes coisas que existem dentro do inconsciente, que obviamente nos motiva, que possibilita que a gente haja no mundo, são os nossos hábitos, né? Porque o hábito é toda aquela ação que a gente faz
repetidas às vezes, né? E vai criando os caminhos neuronais dentro do cérebro, né? Que a neurociência, por exemplo, nos diz, né, que o cérebro, né, o sistema nervoso, tem uma capacidade, né, é chamada neuroplasticidade, que é uma capacidade que o sistema nervoso, o cérebro tem, no caso, né, de se moldar, de se estruturar de acordo com as experiências, com as coisas que o indivíduo faz. Então ele se molda, ele, né, se estrutura mesmo de acordo com o que você se coloca para fazer. Então existem realmente coisas que estão registradas, né, no nosso corpo mental, coisa que vem de outras jornadas anteriores. Então, esses hábitos realmente que nós temos, por exemplo, negativos, porque nós obviamente temos hábitos negativos, cada um tem os seus, com as suas quantidades, as suas formas, mas uma coisa é certa, a gente precisa dissolver alguns hábitos que nós temos que não são bons e suplantar aqueles hábitos com hábitos positivos, né? Com hábitos edificantes, com hábitos saudáveis e diminuir, né, esses automatismos do inconsciente, essas aparentes necessidades que muitas vezes não fazem mais sentido, que são, né, do ego, relacionado a algo mais instintivo, né, algo mais reativo, né, que pouco elaborado, e possibilitar, obviamente, né, usar a razão, deixar que a razão ela tome luz, porque a gente está numa condição evolutiva, né, nominal, que a luz da razão ela impera. Então a gente precisa também criar condições para a luz da razão se imperar cada vez mais, que é quando a gente vai sair, obviamente, desse estado, do estado nominal para o estado de angelitude, e, obviamente, nós vamos ter a razão abarcada por outros mecanismos intuitivos, outros mecanismos mais avançados que a gente tem quando a gente entra nessa categoria de anjos. Obviamente, eu preciso realmente suplantar, eu preciso destruir esses hábitos, né? Hábitos da indisciplina, hábitos da queixa, da reclamação, ou hábitos da acomodação, da falta de proatividade, né? Hábito de sempre, muitas vezes, não se colocar como prioridade, que é muito importante a gente colocar-se como prioridade em muitos processos que nós estamos desenvolvendo, que muitas vezes para nós estarmos saudáveis para ajudar alguém, alguma obra, algum contexto, a gente precisa ter um mínimo de, como já mencionado também nesse tema, um mínimo de organização emocional para que a gente possa estar desenvolvendo alguns trabalhos. A gente precisa trabalhar algumas coisas em nós, por exemplo, para nós sermos mais sociáveis, mais sensatos, ter bom senso, mas a gente precisa disso para nós assumirmos algumas responsabilidades dentro do serviço ao bem. Você precisa ter uma capacidade boa para ouvir, ou pelo menos se não tiver, existe um esforço de falar também, de se expressar, sempre com respeito, de ouvir também, né? Precisa-se ter bastante humildade, precisa-se ser proativo, precisa de sensatez, de diplomacia. Você precisa ter ou ao menos se esforçar-se para largar os seus, para que você possa desenvolver aquele serviço de uma forma salutar, de uma forma saudável, sempre trazendo o melhor que você pode para aquilo que você está se propondo a fazer, né? Porque tudo que a gente faz leva o traço de nós, e tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer o melhor, né? A gente tem que dar esse melhor para o outro, para o mundo, né? Porque se o mundo a gente vê que o mundo está desorganizado, os paradigmas do mundo não estão bons, a culpa é das pessoas, né? A culpa é nossa, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos que nós desenvolvemos, nossos hábitos egoístas, nossos hábitos egocêntricos e muitos outros hábitos que nós precisamos ir, né, diluindo aquilo dentro de nós. Só que isso demanda tempo, esforço e reconhecimento. E ninguém quer reconhecer muitas vezes que está errado. Normalmente nós enquanto espíritos temos todas essas questões, né, essa dificuldade de ver que precisa se melhorar, né, de que não é o Senhor da razão, né, que as outras pessoas elas precisam realmente que nós possamos ouvi-las, que nós possamos compreendê-las, que nós possamos respeitar, né, porque o princípio fundamental da mudança que a gente quer no mundo existe na compreensão do outro, né? Eu preciso me colocar no lugar das outras pessoas, eu preciso me esforçar para entrar na perspectiva das outras pessoas, e é justamente isso que chama simpatia,
que é essa capacidade de se colocar na perspectiva de outras pessoas. É um desafio para nós enquanto humanidade. Não é à toa que daí mora-se a dificuldade do ser humano, né, de se colocar, né, numa condição de amar ao próximo, que muitas vezes acontecem vários processos que a gente vê no mundo de hoje, como a gente enxerga nos noticiários, de pé de guerras entre grupos, entre comunidades, porque não existe diálogo, e quando existe, é um diálogo, não é um diálogo compreensivo, não é um diálogo onde existe bom senso, é um diálogo onde alguém quer impor alguma coisa ao outro, né? Quer impor uma ideia, quer impor o seu jeito de ser, e não é assim. Deve-se existir uma conversa, deve-se existir sempre, fundamental nos nossos processos de relações interpessoais, um entendimento de que nós somos uma unidade, nós somos seres individuais, mas a gente mora, nós vivemos em coletividade, né? Então a gente precisa se tornar seres mais sociáveis em vários aspectos, no sentido de ver como organismo do tecido social. Então eu sou um ser individual, mas eu faço parte de uma coletividade. Por mais que eu possa não aceitar aquilo ou me rebelar contra aquilo, isso é algo que está embutido em nós enquanto centelhas divinas que fomos feitos por Deus. Então, se eu estou numa coletividade, se eu pertenço a uma coletividade ao qual eu preciso daquelas pessoas e aquelas pessoas precisam de mim, eu preciso melhorar a minha forma, os meus monstrinhos que eu falei para vocês nesse instante, os nossos monstrinhos que existem dentro de nós. Eu preciso adestrar eles, que eu preciso melhorar isso para desenvolver as minhas relações interpessoais de uma forma mais saudável, né? Então, faz-se fundamental, né, essa entrada que a gente tinha conversado já no início, né, da nossa abordagem, da nossa reflexão, né? Esse movimento, obviamente, de criação de condicionamento de silêncio para que eu possa acessar o meu superconsciente. E essa condição de silêncio também vai me possibilitar vir muitas coisas do inconsciente, porque no inconsciente tem todo esse material nosso, principalmente esses nossos monstros, esses monstrinhos, todas essas coisas, esses hábitos deletérios que nós precisamos eliminar dentro de nossa vida, dentro de nossa construção. Eu acredito que os nossos relacionamentos interpessoais, eles vão ficar mais saudáveis e vão ficar mais, vão possibilitar dar mais frutos, né? Nós notoriamente vamos conseguir nos desvincular de muitas situações, nós vamos nos desvincular de certos contextos. Para isso eu preciso ser analítico, eu preciso ser observador, eu preciso ser cauteloso. Eu não consigo isso se eu não criar condições de eu desenvolver esses recursos, essas questões que vão me possibilitar ter uma vida mais alegre, caminhar mais alegremente, que é o título da exposição. Então, o segredo é justamente esse condicionamento de silêncio, essas condições de silêncio. Eu acessar o meu superconsciente, eu dissolver, né, os meus hábitos negativos, as minhas ações negativas, que são regidas por esse comando do inconsciente na vida do indivíduo, na vida de nós enquanto seres. E essas construções dos hábitos saudáveis, finalizando aqui o nosso momento de hoje, tinha falado com silêncio, com meditação, com oração, com serviço ao bem, porque nós existimos e sobrevivemos, como eu sempre falo, para amarmos largamente. Então, eu preciso me voltar para ações caridosas, que é a materialização do amor, com a minha família, com aqueles que estão mais próximos, com a minha família universal. Porque a nossa família é apenas um educandário para nós lidarmos com a família universal. Ali estão sendo nossos familiares são todos os nossos irmãos perante Deus, tá? Então, a família, como Joana traz o seu livro Constelação Familiar, é um ensaio que a gente tem para poder estar desenvolvendo o nosso sentimento amoroso, os nossos amplos estados de amorosidade com os nossos irmãos de jornada, que são todos os espíritos que Deus fez, que automaticamente são os nossos irmãos e nós, irmãos de todos eles, né? Todos nós somos irmãos. A nossa relação é uma relação fraterna, né? Somos todos irmãos. Então, a fraternidade, ela é substancial para você conseguir ter uma vida mental tão saudável, para você conseguir caminhar alegremente. A própria oração,
próprio respeito ao próprio corpo, dando a ele aquilo que ele necessita. Se ele precisa de sono, de dormir, eu preciso dar a ele o sono, preciso me permitir dormir, né? Se ele precisa, tem as necessidades X, eu preciso não prender essas necessidades, como por exemplo ficar com fome, outras questões mais que o corpo tem, que é do seu funcionamento. Eu preciso obedecer o que o corpo quer, não pressionar o corpo. Então a gente precisa ter respeito à carne, é um mínimo. Nós moramos a maior parte da nossa existência dentro do corpo. A gente mora onde, né? É a nossa primeira casa, é o nosso corpo. Não só saímos dele parcialmente, né, desdobramento parcial, né, você está se desvinculando ali, mas está ligado, que você não desencarnou, esse desprendimento parcial, na verdade, né, esse é o termo. Quando a gente dorme, a gente sai, né, tem pessoas que nem dormir querem, ou dormem pouco, mas enfim, é um momento de uma libertação, podemos dizer, é uma liberdade, entre aspas. Esse momento do sono é muito importante, nós desenvolvemos muitas vezes somos chamados para fazer trabalhos, para ajudar ou para aprender. É um momento que o nosso corpo vai se estruturar, vai se reorganizar, hormônios, né? Capacidades cognitivas, de memória, de tomada de decisões, tudo é organizado quando a gente dorme. Então, várias dessas coisas, sentimento de fraternidade, relacionamento com a divindade, a própria psicoterapia amorosa e muitos outros movimentos saudáveis que a gente faz, como meditar, praticar exercícios físicos, ter uma boa alimentação, é fundamental para a gente conseguir caminhar alegremente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, pessoal. Eu agradeço a atenção, a atenção de cada um de vocês nesta tarde de hoje. Recebam um abraço bem apertadinho, tá? Um abraço e fiquem na paz de Deus. Gratidão. Saudações, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez. Após essa palestra edificante, vamos então fazer a nossa oração final. Mais uma vez, convido a todos que elevem os seus pensamentos e se acomodem da melhor forma que for possível. Amado Mestre Jesus, gratidão por tudo que vivemos nessa tarde, por todos os conhecimentos compartilhados, por todas as energias também que foram transferidas. Gratidão por estarmos mais um dia encarnados no plano terrestre, e mais um dia de nossa existência, que possamos ter a força necessária, a resiliência para enfrentar as adversidades do nosso dia, da nossa existência enquanto seres no planeta, né, de provas e expiações, que está se transformando em regeneração, um planeta onde enfrentamos tantas intempéries, mas que possamos ter a força necessária, aproveitando do conhecimento que estamos construindo e assim executando no nosso dia a dia. Agradecemos então a todos que estiveram aqui, que fizeram esse trabalho acontecer, que nos deram apoio, que assistiram, e com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, damos então por encerrado a nossa doutrinária de hoje. Que assim seja.